Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Andressa Munhoz e está começando mais um programa Segredos da Arquitetura e do Design. Eu sou a professora coordenadora dos cursos de Arquitetura e Design aqui da Uninter e hoje o nosso tema vai ser sobre inteligência artificial no design digital. Lembrando, vamos dar os avisos iniciais. Então, lembrando vocês, essa transmissão está acontecendo ao vivo, então eu estou acompanhando vocês aqui no chat, aqui no computador. Então, podem mandar perguntas, comentários, podem participar para a gente realmente fazer um bate-papo aí com vocês. Esse programa também, ele garante a vocês um certificado de 2 horas de participação. Então, caso vocês queiram ter acesso a esse certificado, tem o link que está aqui nos comentários e abaixo aqui também. Logo abaixo ali do vídeo, na caixinha, tem o link para vocês garantir a certificação. Nesse link tem instruções que vocês têm que responder ali uma avaliação com a palavra-chave artificial. Então, repetindo, a palavra-chave é artificial. Respondendo, então, essa palavra-chave na avaliação, vocês garantem a certificação de vocês. Mais para frente eu repito aí a palavra, tá bom? Então, vamos ao nosso programa de hoje, que eu tenho um convidado muito especial para conversar com a gente sobre esse tema, que inteligência artificial é o tema do momento, todo mundo tem falado cada vez mais. No design digital também, a gente vê bastante revolução em todas as áreas, mas pensando aí em imagens, vamos ver aí o que a gente vai conversar hoje. Então, para conversar comigo sobre esse tema, eu vou conversar com o professor Vitor Emanuel Montes Moreira. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, obrigado. Se quiser se apresentar aí para o pessoal, conta um pouquinho da sua trajetória, quem é você. Bom, então, gente, eu sou natural de Belém do Pará, então vocês podem ver um sotaque um pouquinho diferente hoje. Eu sou formado em design, né? Tenho mestrado em design, faço doutorado em design também, então estou bem ali na área de design e sou também professor aqui na Uninter, lá nos cursos de design, né? Design gráfico, design editorial, design de animação, de games, de interiores. E vou hoje aqui falar um pouquinho, né, sobre essa parte da inteligência artificial, né? Eu particularmente já trabalhei um pouco, inclusive com a inteligência artificial, né, nos meus projetos, e vou trazer aqui o meu conhecimento para vocês aí, onde vocês podem utilizar. Então, para começar, professor, vamos direto aí porque acho que o pessoal mais quer saber. Uhum. Ferramentas. Sim. Quais são as principais ferramentas ou como que está essa área e as tecnologias, até que ponto a gente já conseguiu avançar aí nas tecnologias da inteligência artificial voltado para o design digital? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está engatinhando ainda, né? Apesar da gente já ter tido várias ferramentas hoje em dia super desenvolvidas, né? Que a gente consegue fazer várias coisas loucas, né? Mas a gente ainda no início. É bom que as pessoas saibam que tudo que a gente vai, inclusive, falar hoje pode, daqui a uma semana, daqui a um mês, mudar completamente. É muito rápido, então eu né? Então eu queria trazer assim algumas bases para a gente começar a entender a inteligência artificial, para que ela serve e como a gente pode utilizar, né, no nosso dia a dia. Então assim, gente, eu acho que o primeiro passo para a gente compreender a inteligência artificial é a gente entender que ela gera coisas através de um conhecimento que ela já tem ali, um conhecimento básico dela. Então, a primeira inteligência artificial, né, digamos assim, que a gente teve mais contato aí é o ChatGPT. Né? Acredito que todo mundo já deva conhecer. Né? Inclusive, quero saber aí qual é dessas IA, né, que vocês usam aí no seu dia a dia. Então, podem comentar aí, pessoal. Então, o ChatGPT foi a primeira. Então, o que ele faz? Ele basicamente tinha uma certa quantidade de conhecimento, textos, livros ali, e a gente ia fazendo perguntas e ele vai gerar esse texto, né, essa resposta, com base não só nesse conhecimento, né, que já tem ali, mas também com uma certa estatística, né? Então, qual é a probabilidade de vir a próxima palavra? Qual é a próxima palavra que vem ali na sequência? Então, ele trabalhava muito com essa estatística.
Tanto que a gente tem modelos, né, cada vez mais que estão se aperfeiçoando, inclusive levando em consideração justamente essas estatísticas com base no aprendizado da máquina que ele foi, né, ao longo dos anos ali, digamos assim, pegando aquele conhecimento das respostas que deram mais certo. Então ali ele vai começando a compreender quais são as respostas mais certas para gerar cada vez mais respostas mais certas, digamos assim. Então hoje em dia, eu particularmente uso bastante assim, o ChatGPT, nessa parte de texto, o Gemini, né, que era o antigo Bard, né, que seria da Google, que ele, inclusive, né, a gente estava até conversando aqui sobre geração de imagens, esse Gemini, ele pode gerar, inclusive, imagens, né? A gente tem o Copilot, que é da Microsoft, tem um que eu uso bastante também, que ele faz ali meio que, ele junta, né, várias inteligências artificiais, que é o Perplexity, né? Então a gente tem todas essas ferramentas, elas existem justamente para ajudar a gente no nosso dia a dia e principalmente quando a gente está falando de textos, né? É claro que no caso da Gemini ele também gera a imagem, né? Mas a gente está falando muito de texto. Então eu acho que o primeiro passo para a gente pensar inteligência artificial no nosso uso, no nosso dia a dia, é com essa, digamos assim, nessa geração de textos. Se a gente for pensar agora trazendo para o design essa geração de textos, então o que é? Onde é que a gente pode utilizar isso no nosso processo de design? A gente vai começar a utilizar às vezes numa descrição de um projeto, a gente pode utilizar, por exemplo, para fazer um histórico, a gente pode utilizar para fazer, às vezes, uma defesa de um determinado estilo. Estou utilizando um determinado estilo aqui na minha arte, me ajude a defendê-la, né? Então a gente pode utilizar essas ferramentas para ajudar a gente digamos assim, a elaborar esses textos de uma forma um pouco mais assim, com o nosso objetivo, melhorada para aquele nosso objetivo final. Então, eu estou fazendo um texto aqui que é para um cliente, às vezes, leigo. Então, eu vou escrever de uma certa forma. Se eu estou escrevendo agora para um edital, né, um edital público, então eu vou escrever de uma outra determinada forma. A gente consegue falar isso, pedir isso para a inteligência artificial gerar. Agora, a gente tem várias outras ferramentas. Inclusive, quero saber aí quais ferramentas vocês estão usando e quem já utilizou também o Midjourney. O Midjourney, ele é uma ferramenta também para geração de imagens, né? Ela a gente usa, é um pouquinho complicado de usar, né? Você tem que baixar ali esqueci o nome do programinha, Discord, né? A gente tem que baixar ali o Discord, entrar num canal lá do Discord para colocar ali os prompts, né? Então, é um pouquinho complicado de usar. E lá no Midjourney, para quem já utilizou, sabe que ele tem algumas peculiaridades ali na utilização dele. Por exemplo, alguns meses atrás, né, acho que uns 4, 5 meses atrás, ele não conseguia gerar nada de lettering, né? Ou seja, colocar letras ali na imagem. Você pedia para ele montar uma imagem com a letra A, ele não conseguia fazer isso de jeito nenhum, porque ele não conseguia gerar uma imagem com uma letra. Hoje em dia ele já está conseguindo fazer isso, gerar algumas imagens ali com algumas coisinhas escritas que a gente já consegue ver mais como letras, mas ele ainda está engatinhando. Então, se a gente for levar em consideração isso e pensar assim, estou trabalhando aqui no design digital, estou produzindo interfaces, né, para o meu aplicativo. Então eu vou pedir lá para o Midjourney gerar, né, as minhas telas. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai gerar as minhas telas? Como é que ele vai escrever as coisas na tela? Se não tem isso, né? Se ele não consegue fazer. Então,
Eu particularmente acho interessante usar o Midjourney para a gente começar a pensar aspectos de design. Aspectos, por exemplo, do uso de cores. Quais cores, qual a paleta de cores a gente vai utilizar no nosso aplicativo, no nosso site, né, na nossa arte. Então, como é que vai ser a disposição desses elementos? Então, é muito comum hoje, a gente que vive nessa sociedade, digamos assim, que a gente tem tudo muito rápido, né, na frente do computador, a gente tem muita informação no nosso WhatsApp, né, a gente tem muita informação e ela vem assim, né, numa quantidade muito grande. Às vezes o cliente, nosso próprio cliente, quer também informação de uma forma muito rápida, né, muito, digamos assim, uma quantidade, né, de artes ali feitas, né, numa velocidade que não é humana. E a gente pode, então, nesses casos, utilizar, às vezes, o Midjourney, obviamente, deixando claro, isso é uma coisa muito importante, né? A gente sempre deixar claro a utilização dessa ferramenta. Então, se a gente está utilizando o Midjourney, a gente está utilizando o ChatGPT, sempre deixar claro, né, essa utilização, principalmente para o cliente, né, para o nosso cliente final. E obviamente que se você for utilizar no produto final, né, então aí você tem que buscar compreender ali os aspectos relacionados aos usos de direitos de imagens, né, que estão relacionados com essas ferramentas. Mas voltando lá, então a gente pode pensar no Midjourney como um gerador, né, digamos assim, de protótipos, né, um gerador de possibilidades, um gerador de alternativas, né, de design que a gente pode estar utilizando ali no nosso projeto. Então, ele vai ajudar muito a gente a guiar o nosso projeto. Então, às vezes a gente faz algumas artes ali, algumas artes assim um pouco mais, sei lá, um pouco mais felizes, umas artes ali medianas, né, com um tom um pouco mais moderno e outro, e vai tentando entender ali, olhando essas imagens com o nosso cliente, ver qual daquelas ali o cliente vai, digamos assim, se agradar mais, né, com que estilo ele vai se identificar mais, tudo, e assim a gente vai conseguindo, né, compreender cada vez mais a mente do cliente, que é uma coisa muito nebulosa assim para as pessoas, né? Isso poupa tempo da gente, né? Exato. Ao invés de trabalhar em 1000 opções, a gente usa a inteligência artificial para poupar esse tempo, agilizar e entender melhor o que o cliente quer para ser mais assertivo no trabalho final. Sempre os melhores usos da inteligência artificial vão estar relacionados a essa ferramenta que vai auxiliar, né? A ferramenta de auxílio para a gente, nunca como uma ferramenta final, nunca como texto final. Como eu dei os exemplos, né, dos textos, não é necessariamente esse vai ser o texto final. Esse vai ser aquela ajuda, aquele direcionamento, às vezes acho que os alunos, principalmente, assim, quando a gente faz alguns projetos, eles têm um pouco de dificuldade, por exemplo, para justificar, né? Justificar o uso de um determinado elemento artístico ali na minha arte. E aí a gente pode utilizar, né, essas ferramentas para ir ajudando a gente. Tem algumas outras ferramentas que eu vou só citar aqui para ver se vocês aí já utilizaram, tá? Duas ferramentas que eu particularmente utilizo muito, mas é porque eu sou muito da área da pesquisa, né? Então eu utilizo muito o Consensus, que é basicamente uma ferramenta que vai fazer buscas ali em artigos científicos, né? Legal. E tem o Research Rabbit, né, que também é uma ferramenta que vai fazer... também ela faz essa relação. Só que o Consensus ele tem um objetivo de responder uma pergunta. E o Research Rabbit ele tem o objetivo de fazer os links entre os artigos, entre determinadas pesquisas ali. E, por último, aqui eu acho que talvez as pessoas não devam utilizar, mas uma que eu super recomendo é o Corona. É um pouquinho difícil de escrever, é com K, é KRONA.
ROMA, .co, tá? É uma ferramenta bem legal que eu descobri recentemente, inclusive, que vai que vai ajudar você, por exemplo, a elaborar paleta de cores, né? Então, às vezes eu estou ali, isso serve tanto para o design digital, né? Às vezes a gente está desenvolvendo uma aplicação, ou então, né, para arquitetura também, quando a gente está ali, às vezes, desenhando o interior ali, uma casa, a gente precisa de uma certa paleta de cores que tenha como base, né, às vezes, uma coisa que o cliente disse. A gente pode também utilizar isso daí para gerar essas paletas de cores, né, para a gente. Então, pessoal, me digam aí nos comentários quais dessas ferramentas vocês já utilizaram, como é que foi a experiência de vocês aí, se tem alguma outra, né, interessante também para compartilhar aqui com os outros colegas, tá bom? Vocês já conheciam todas também, né? Porque são Sim, muitas ferramentas muitas. E parece que cada dia vai Sim, surgindo mais. Sim, inclusive antes da gente passar para o próximo tópico, existe inclusive um site, né, digamos assim, que faz, que junta essas ferramentas todas, que o nome do site está em inglês, né, que é There's an AI for that, ou seja, existe uma inteligência artificial para isso. É um site que ele vai basicamente listar ali todas as inteligências artificiais que existem no momento, tá? Então ali às vezes você está procurando ali, eu quero uma inteligência artificial, sei lá, para esse último que eu falei, que é para paleta de cores. Você coloca lá, né? Tudo em inglês, né? Como eu falei, o site é em inglês. Coloca lá em inglês, paleta de cores. Ele vai dar, não só esse, né? Que eu citei aqui, mas vários outros. Então o site meio que vai que juntar todas elas, né? É uma IA que diz qual IA usar. Isso. Bem interessante esse. E qual que seria, a gente pensando no design digital, qual que seria o impacto da inteligência artificial na experiência do usuário, na interface também? Então, a gente tem algumas pretensões, né, do futuro. A gente sabe que a inteligência artificial ela pode fazer, mas eu particularmente ainda não vi nenhuma dessas, digamos assim, nenhuma dessas utopias ainda sendo aplicadas, né? Existe uma área da ciência, principalmente ali na parte do design, que está relacionada com a interação, com essa interação personalizada. Então, cada pessoa vai interagir ali com o seu smartphone, né, com o seu computador de uma forma diferente. Só que, como a gente tem uma inteligência artificial que vai gerar coisas, que pode gerar coisas, então por que ela não pode gerar justamente a interface para mim? Né? Para mim que tem as minhas capacidades, né? Ou para mim que utilizo determinadas ferramentas, então ela pode personalizar a minha aplicação, a minha área de trabalho, para eu conseguir, né, fazer aquelas, digamos assim, executar as minhas tarefas de uma forma mais eficiente. Isso, até onde eu sei, tá? Eu já pesquisei bastante sobre isso também, ainda não é uma realidade. Ela talvez seja aí no futuro, né? A gente tenha essas interfaces generativas, né? O que seria, né? Ou seja, uma interface que ela vai se auto-adaptar conforme o usuário. Isso é uma coisa para o futuro, talvez, né? É uma coisa que quem estiver aí, né, pensando em trabalhar com interface possa ficar de olho aí, que pode ser que venha aí no futuro isso daí também. Então, quando a gente está pensando nessa inteligência artificial aplicada nessa área, né, de experiência do usuário, a gente tem isso como uma coisa do futuro. Mas o que a gente tem hoje em dia? O que a gente pode utilizar hoje em dia? Eu, particularmente, agora falando da minha experiência, eu utilizo bastante a inteligência artificial para, por exemplo, gerar, sei lá, personas, por exemplo. Em um projeto de experiência do usuário, a gente vai estar sempre gerando, né, desenvolvendo ali
uma interface para um usuário. E com a base desse usuário seria as personas, né? Então a gente pode chegar numa inteligência artificial, levar uma certa quantidade de informação sobre aquelas pessoas, ou seja, às vezes são entrevistas que a gente faz com as pessoas, às vezes são, sei lá, questionários que a gente passou lá para um determinado público. E o nosso trabalho, né, como designer, né, digamos assim, como esse profissional de experiência do usuário, seria compilar tudo isso em personas. A IA já consegue nos ajudar, né, com toda essa base de dados, a gerar essas personas, que é uma coisa bem legal. Também tem, obviamente, como a gente comentou logo no início, a geração de alternativas de interface, alternativas de design, não só da interface, mas do fluxo, né, de interfaces, ou seja, como eu falei da persona, então às vezes a persona ela vai ter um determinado fluxo, né, um mapa de ação ali dentro daquela aplicação, ou seja, deixa eu dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Imagine que são duas pessoas, a gente está utilizando ali um aplicativo de banco. Vai ter uma pessoa comum ali que vai entrar e vai querer fazer, às vezes, um Pix. Então ela vai entrar ali e ela tem o botãozinho que ela vai clicar no Pix, ela vai colocar ali a quantidade de dinheiro e vai enviar. Tem todo aquele fluxo ali, né, dessa tarefa. Agora imagine que é uma outra pessoa que agora tem um outro perfil que não vai mandar um Pix, vai às vezes fazer um investimento. Vou lá aplicar meu dinheirinho lá. Então essa pessoa ela vai ter um fluxo lá dentro diferente. Ela não vai mais entrar na área de Pix, ela vai entrar numa área de investimento. Ela vai entrar numa área onde ela vai precisar selecionar o investimento, colocar tudo mais. Ou seja, veja que são informações completamente diferentes. E aí como é que a IA pode ajudar a gente? Justamente trazendo para a gente algumas informações sobre esses usuários. Então, esse meu primeiro usuário, por exemplo, ele precisa ter informações rápidas e claras, principalmente rápidas, porque ele quer resolver, mandar o Pix rapidinho. Ele precisa ter ali, às vezes, um botão para salvar e enviar. Olha, já te mandei o Pix. Já o usuário do investimento, ele não precisa que aquele investimento seja feito rápido, necessariamente. Ele precisa buscar informações, ele precisa, às vezes, ter aquelas informações ali de uma forma que ele possa consultar, por exemplo. Então, veja que são pessoas diferentes. E a gente pode utilizar justamente a IA para descrever, né, muitas vezes, esses usuários e o fluxo, né, que eles vão ter ali dentro da aplicação. Então, esses são alguns dos usos, né, da inteligência artificial. É claro que existem vários outros. Eu quis trazer um exemplo assim, de uma coisa que é bem prática, né? De novo, a gente pensando em uma ferramenta que auxiliaria um processo dentro do trabalho ali do design de interface. É a melhor forma de utilizar, hoje em dia, né, a melhor forma de utilizar. Porque justamente a gente tem que imaginar que às vezes o cliente ele está contratando o nosso trabalho, não o trabalho da IA, né? Sim. A gente não é um simples gerador de prompts, né? Para quem não sabe, o prompt digamos assim, é o que a gente pede para a inteligência artificial, né? Comando o comando ali, é descrever o comando. Então, a gente não é um criador de prompts, né? A gente é um designer e a gente pode utilizar essas ferramentas para auxiliar o nosso trabalho. Mas essa questão da personalização, se tudo der certo e ela chegar logo, nossa, seria sensacional, pensando na acessibilidade de diversas pessoas. Sim. Às vezes uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais idosa, ou que tem, de repente, alguma dificuldade de visão, tudo já se adapta de uma forma rápida e fácil para a pessoa.
a gente já tem alguns sistemas operacionais. A gente tem isso no Android, a gente tem isso há muito mais tempo no iOS, que são algumas ferramentas de acessibilidade. Uhum. Mas, de novo, é uma ferramenta do sistema, né? Não é uma personalização do sistema ainda. Sim. E pensando que a gente comentou, né, para utilizar essas ferramentas como realmente ferramentas, como algo que auxiliam, principalmente ali a gente pensando em imagem, que hoje já tem até vídeo também, né, feito por IA. Como que funciona essa ética e a responsabilidade no uso da inteligência artificial no design? A ética, principalmente, quer dizer, vamos começar a falar sobre direitos autorais, para depois chegar lá na ética. Então, com direitos autorais, a gente tem uma restrição bem grande, né? Todas as ferramentas de inteligência artificial, ainda não vi nenhuma, né, que deixe você utilizar o que ela gera de forma autônoma, assim, sem que tenha que citar, sem que tenha que fazer alguma coisa. Todas elas, até onde eu conheço, tá? E aí até vocês aí, se vocês conhecerem alguma, por favor me digam se tiver alguma que você possa utilizar, né, sem dar os devidos direitos autorais. Mas até hoje, todas elas pedem direitos autorais. Ou seja, se você está utilizando na sua arte, né, na sua criação ali, uma inteligência artificial, você precisa dar os devidos direitos autorais ali para ela. Tá? Uhum. Uma Então, pergunta rapidinho. Questão de artigo científico. Por exemplo, se eu utilizar também inteligência artificial para escrever por alguma questão, também tem que... Sim, tem. Referência. Tem que referenciar de onde veio, né? Uhum. Para qualquer uma, assim. Em alguns momentos, assim, antigamente o pessoal ainda falava que tinha só colocar o prompt, Uhum. mas se vocês forem ler, né, inclusive se a pessoa for utilizar isso, vai precisar ler, né, a parte as letras miúdas ali que a gente só dá o accept, Uhum. aceito, Aquelas que ninguém lê. as regras que ninguém lê, você vai ter que ler todas elas para saber como é que referencia. Isso é interessante, porque de imagem até muitos falam de direito autoral, né? Dos bancos de imagens e tudo Isso. mais, transportando isso para inteligência artificial, mas de texto ou outras formas ainda, né? De texto, a gente fala assim que, pelo menos até hoje, e aí de novo, né? A gente não tem nenhuma ferramenta hoje que consiga dizer exatamente que você gerou um texto com inteligência artificial. Infelizmente. A gente ainda não tem. Tem algumas ferramentas aí que falam, eu dou 99% de certeza que esse texto foi gerado por inteligência artificial. Uhum. Só que não é 100%. Esse é que é o problema, né? Então, vai muito da pessoa. A pessoa ela precisa referenciar ali como uma forma até de justificar aquele texto, né? Uhum. Eu vou só dar um exemplo lá no design. A gente já teve alguns alunos que fizeram isso. E normalmente o que a gente coloca ali é coisas assim, que o texto é pobre, que na verdade é. Se você for dar uma resposta para uma determinada questão, você vai ver que a sua resposta é muito mais rebuscada, ela tem muito mais informação do que uma resposta da inteligência artificial. Ela muitas vezes vai fazer, ela faz uma coisa que a gente já está até um pouco acostumado, que é redundâncias em cima de redundâncias. Então ela ela faz afirmações em cima de afirmações. Então a gente consegue perceber isso, e isso é um texto pobre. Se você for ler, né, digamos assim, esse texto puramente, você vai ver que ele é pobre de informação. Então a gente consegue lá no design, né, colocar lá, olha, o texto não tá bom, precisa melhorar ainda bastante. Uhum. Agora falando sobre ética. Esse é um ponto bem sensível, eu diria, porque, como eu falei, a gente pode, então, fazer um trabalho, pegar o texto, dar um Ctrl+C, Ctrl+V no texto e colocar lá.
O texto, obviamente, para um leitor um pouco experiente, né, como nós aqui, a gente que lê bastante, a gente vai botar o olho em cima e vai ver, nossa, esse texto tá pobre, esse texto tá fazendo redundâncias em cima de redundâncias, afirmações em cima de afirmações que ele já afirmou anteriormente, ele está afirmando de novo de uma outra forma. A IA faz muito isso. Então, a gente consegue ver essa pobreza no texto. Então, é óbvio que vai ser muito difícil que seu professor, né, consiga dizer assim, ó, esse texto aqui, 100% de certeza foi feito na IA. É bem difícil. Até porque, como eu falei, não existe ferramenta. Inclusive, se você conhecer uma ferramenta, por favor, me diga. A gente tem sempre que compartilhar esse conhecimento aí. Uhum. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Com relação a imagens, né? A IA também, ela gera algumas imagens que a gente já consegue perceber a frequência daquele uso, né, de determinados elementos artísticos dentro da imagem. A gente consegue ver isso, inclusive, como você falou, né, Andressa, dos vídeos, que, né, foi digamos assim, um lançamento recente aí, né, acho que foi da Google, né, não sei se foi da Google, mas não, foi do pessoal do GPT, né, foi da OpenAI, né. A gente consegue ver coisas ali se repetindo, né? A gente consegue ver os estilos artísticos também ali misturados de uma forma um pouco, né, digamos assim, que são sugestivas para IA, né? A gente consegue ver lá no final que é IA. Então a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado com essa parte ética, porque dependendo do que você estiver produzindo, do que você estiver fazendo, você vai ter que justificar a sua produção artística, a sua originalidade, principalmente, né? Uhum. Então, como a gente está desde o começo falando, né, a IA ela vai sempre ser uma ferramenta, nunca vai ser o produto final. Se você pensar na IA assim, dessa forma, você vai conseguir fazer coisas muito interessantes com ela. Você vai conseguir, às vezes, pegar ali uma interface que você pediu ali Midjourney gerar. Beleza. Em cima dessa interface que gerou, eu vou criar a minha. Eu vou chegar lá no meu programa, né, às vezes um Adobe XD, um Figma, vou criar em cima daquilo que eu já gerei ali de alternativas, né. É bem semelhante, por exemplo, com o que a gente pode fazer com papel e lápis, né? A gente pode pegar um papel e ir desenhando aqui vários layouts, né? Ah, beleza, esse layout aqui foi o que eu mais gostei, eu vou lá agora, vou desenhar ele mais finalizado. Então é por isso que é mais indicado, né, para esses usos. Uhum. E qual que é o papel dos designers, então, nesse contexto todo de inteligência artificial? Beleza. Acho que quando a gente fala do papel do design, a gente tem que começar a compreender, dar um passo atrás, né, obviamente, e tentar entender o que é o designer, o que ele faz. Então, o papel do designer é, obviamente, o projeto. Então, ele vai conceber aquele projeto. Então, a IA, ela vai, de diversas formas, né, atuar como uma ferramenta para o designer desenvolver o projeto dele. Então, ela vai atuar principalmente na criação de soluções, por exemplo, né? Vamos voltar e pensar assim, no papel do designer. Tá? Então, o que o designer faz? Ele vai compreender um problema, a gente vai ver um problema que existe, às vezes pode ser um cliente que traz, eu estou com um problema aqui, eu não gosto dessa caneca do jeito que ela é, eu quero uma caneca de uma outra forma. Beleza. Então a gente vai compreender esse problema. E aí agora a gente vai gerar soluções práticas para esse problema, né? Obviamente. Por que eu estou falando de soluções práticas? Porque eu não estou falando de soluções
milaborosas, né? Soluções malucas, soluções que a gente vai utilizar, né, daqui a centenas de anos, fazer uma caneca que não existe, uma caneca que flutua, né? Isso é uma coisa né, que não seria aplicável hoje. Então, uma solução prática. Então, a gente pode gerar várias soluções. Eu tenho uma caneca redonda, então eu posso fazer uma caneca quadrada, eu posso fazer uma caneca triangular, sei lá. Posso fazer uma caneca de diversas formas. Então, a IA pode, por exemplo, em cima dessa compreensão desse problema, que o designer vai dizer assim, olha, o problema pode estar no formato dessa caneca. Então eu quero vários formatos de caneca, e a inteligência artificial vai gerar vários formatos de uma caneca. Então eu vejo muito assim, sabe, que o designer, ele vai entender o problema, vai compreender o problema e vai buscar as soluções práticas. E aí essas soluções a gente pode pedir para IA gerar possíveis soluções, né? Claro que o designer também, né? A gente vai sempre buscar lá na nossa criatividade, né? Quem aí nunca fez, né, uns exercícios de criatividade? Às vezes a pessoa, né, tá muito atormentada, tem muita coisa para fazer, aí não tem tempo de criar, né? Mas é muito importante que a gente pare um pouquinho, crie, né? Sempre ter esse lado bem aflorado, né? Principalmente os designers. Né? Exercitar a criatividade é muito importante. Mas aí a gente pode utilizar também a IA para auxiliar a gente nessa criação, né? Ou seja, se eu estou pensando em soluções, como eu falei, soluções de formato. Então, gere uma caneca com diversos formatos geométricos. Aí a IA vai lá e vai gerar para mim vários formatos e eu vou começar a compreender ali como eu posso gerar uma solução para esse problema de design, né? E o que muita gente acredita que tem medo, assim, vai substituir o papel do designer? Talvez um dia, não? Então, o que você acredita? Eu particularmente acredito que o designer, como profissão de designer, não vai ser substituída pelo menos tão cedo. Tá? Por quê? Porque justamente a gente está falando de gerar soluções. Então o designer ele está nesse âmbito de gerar soluções. Se você pedir para uma inteligência artificial gerar uma solução para uma caneca, ele pode justamente fazer isso, né? Beleza, a solução é uma caneca que flutua. Sei lá, eu chego para a IA e falo assim, olha, o problema da minha caneca é que ela é muito pesada. Eu preciso que ela seja mais leve. Tá bom, eu vou colocar uns foguetinhos aqui embaixo, ela vai flutuar. Mas isso não é prático. Então, o papel do designer ele vai estar ali em fazer essa mediação, né, de compreender esse problema e compreender a aplicação prática, né, daquela solução. Agora, o que pode acontecer, né, e o que a gente já vê acontecendo aí, que que é a agilidade em fazer determinadas ações. Então, a gente tem, obviamente, vários processos que são repetitivos ali no âmbito do design, como a gente deu o exemplo lá no começo, né? Fazer uma descrição, fazer uma justificativa, né? Às vezes fazer justamente a geração dessas soluções, né? Dessas possibilidades, às vezes é um processo, né, repetitivo. Então a IA pode ajudar a gente a fazer esses processos repetitivos, ou seja, a gente pode ver aí no futuro, não agora pelo menos, mas ver aí no futuro essas profissões que fazem processos muito repetitivos, cada vez menos fazendo esses processos repetitivos relacionados àquela pessoa, ou seja, deixa eu dar um contexto aqui. Imagine que você tem ali um designer que ele vai praticamente todo dia tá ali fazendo designs de sei lá, de oferta de supermercado, por exemplo. É um trabalho bem repetitivo, é um trabalho que já tem toda
todo um layout, que já tem todas as referências, que já tem toda a identidade visual, só precisa que você vá lá, faça as alterações e coloque para digamos assim, né, para imprimir. Então a gente vai ver esse trabalho sendo feito cada vez mais rápido. Não vai, a quantidade de tempo necessária para ele fazer isso vai ser muito menor, porque justamente é um trabalho repetitivo. Mas veja aqui, aquele trabalho que o designer fez antes, que foi de criar a logo, criar a identidade visual, né, criar todo os modelos, né, de divulgação, eles foram feitos. Agora eu só estou replicando, replicando e replicando. Então esse processo de replicar vai ser cada vez mais rápido, vai necessitar de cada vez menos pessoas. Então, eu vejo muito indo por esse lado. Uhum. De certa forma, então, eu acredito, dentro disso que a gente conversou, que para nós criativos, digamos assim, então para o design, até para a arquitetura também, que facilitaria muito na questão de limpar a mente, como a gente disse, né? Uhum. Então a gente conseguiria ter mais tempo para pensar em algo realmente criativo e inovador, Isso. enquanto a inteligência ajuda naquelas tarefas mais maçantes, digamos assim, mais automáticas, mais repetitivas. Isso, exatamente. A gente sabe, né, quando você começa a trabalhar no mercado, assim, você vai vendo que tem esse momento em que a gente trabalha como designer, né, que a gente trabalha com um projeto, pensando no projeto como um todo, mas a gente vai tendo aqueles momentos que são maçantes, repetitivos e repetitivos e repetitivos, e aí cada vez mais a IA está ajudando a gente nesses processos repetitivos. Um deles, por exemplo, assim, uma coisa que é comum, por exemplo, a gente está levando ali para um cliente, a gente está tentando ver a paleta de cores, por exemplo. Então aí o cliente ele vai, às vezes ele olha de um jeito, às vezes ele olha de outro, às vezes ele quer um estilo desse, um estilo daquele. Então, o que a gente pode fazer? Chega ali no Midjourney, pede para ele gerar ali vários estilos para a gente, naquele contexto, né? Naquele contexto, sei lá, às vezes a pessoa quer fazer uma sala de jantar da casa dela. Então eu tenho lá um estilo mais clássico, um estilo mais romântico, um estilo mais contemporâneo. Levo para ela vários estilos, com uma sala onde eu descrevo para IA a sala. Então é uma sala com tantos metros quadrados, tem uma mesa com tantas cadeiras e tal. E aí ela pode gerar ali para mim estilos, e aí vai me ajudar, vai me auxiliar, né, a conversar com essa pessoa, né, com esse cliente, para entender a solução lá que ele está procurando. É só a gente voltar e pensar o que a gente faria, né, se não existisse a IA. O que você faria? Você iria basicamente tirar uma foto lá da casa do cliente, né, da sala dele. Você ia, às vezes, abrir o Photoshop ali e ia começar a fazer algumas colagens. Ia colocar uma cor aqui numa parede, colocar um papel de parede naquela outra. Ia buscar referências lá na internet. Então, são essas cadeiras aqui que a gente utiliza nesse estilo. E aí você ia passar horas e horas ali fazendo isso, gerando várias alternativas para chegar com o cliente depois e... Bom, cliente, o que é que você gostou mais aqui? Qual é o estilo que você quer? Então, a IA vai ajudar a gente bastante. Eu vejo assim, hoje, nos próximos anos também, né? Acho que os alunos, hoje, eles estão os alunos que estão nos assistindo, né? Estão hoje vendo isso acontecer, né? E vão conseguir compreender, através, obviamente, desse papo aqui, de vários outros, compreender aonde ele pode utilizar aquela inteligência artificial, aonde ele não pode usar, né? E isso eu também acho que é importante, particularmente eu acho que é importante, principalmente falando
como o artista, né, quem criou a arte, né, não é só porque a gente é arquiteto, designer, que a gente não é artista. O artista é a pessoa que cria a arte. Então, como autor daquela arte, você não pode, né, pegar a inteligência artificial e dizer que a arte é sua. A arte da inteligência artificial vai te ajudar no seu projeto. Às vezes pode ajudar na sua própria arte também, mas vai ajudar no seu projeto. E qual que é a importância, então, que nós profissionais temos, né, de ter intervenção humana, então, dentro da inteligência artificial, pensando em decisões criativas, na criação, em tudo mais que a gente estava conversando, pensando principalmente na necessidade do usuário? Então, eu acho que o primeiro ponto, quando a gente está falando nessas nossas intervenções, é o quê? O que a gente pode fazer para a IA conseguir entender o que a gente quer. Eu acho que é o primeiro passo. Então, a gente precisa dar sempre um passo atrás, né? Então, veja que para a inteligência artificial gerar alguma coisa, seja um texto, seja uma imagem, ela vai precisar de uma descrição. Então, a gente precisa ter esse conhecimento prévio de várias coisas, né, para gerar essa descrição. Então, eu vou chegar lá e vou dizer assim, olha, eu quero uma sala de tantos metros quadrados que tenha um estilo rococó, por exemplo. E essa descrição, no geral, ela tem que ser bem detalhada. Então, é importante a gente realmente entender todos os detalhes para onde a gente quer ir. Isso. Para conseguir. Exatamente. Mas a gente precisa, por exemplo, entender o que é rococó. Então, o que é esse estilo? Eu quero uma sala com um estilo, sei lá, americano. Tá, mas o que é esse estilo americano? Quais são as características dele? Então a gente precisa compreender isso. A gente precisa ter esse conhecimento prévio para justamente colocar lá na inteligência artificial e guiar, né, o raciocínio dela, né, que é um raciocínio binário, obviamente, guiar o raciocínio dela para o que a gente quer. Então, é uma sala que tem esse estilo barroco, sei lá, barroco, rococó, alguma coisa assim, com uma iluminação de uma determinada forma, uma iluminação com lâmpadas de LED, sei lá, com lâmpadas, deixa eu ver, com lâmpada fria, né, um ambiente de leitura. Então, a gente vai sempre criando esse prompt, né, com uma descrição bem longa, com uma descrição cada vez mais precisa, para a gente conseguir chegar lá no que a gente quer. Então, essa nossa intervenção em cima da IA, ela precisa ser justamente específica. E para que ela seja específica, a gente precisa do nosso conhecimento. A gente precisa compreender, por exemplo, estilos artísticos. A gente precisa compreender, por exemplo, que tipo de iluminação a gente utiliza para determinados ambientes. A gente precisa compreender, eu estou fazendo, sei lá, uma interface para um aplicativo. Tá, um aplicativo que é diferente de uma interface, por exemplo, para um tablet, que é diferente de uma interface para um computador. Então, e quais são essas características dessa interface, né? Então, a gente vai tendo cada vez mais que, obviamente, ter esse conhecimento prévio, conhecer bastante, ler bastante, para que a gente consiga fazer esses prompts, né, de uma forma mais específica. Ou seja, a gente está intervindo ali no código, né, digamos assim, né, naquele prompt, para ele gerar aquele resultado, né, que a gente está buscando. Então, além disso, obviamente, a gente pode pensar também que essa geração desses prompts, a gente vai utilizar muito da nossa criatividade também, né? Então é por isso que é interessante não só a gente
às vezes deixar para a máquina gerar uma coisa nova para mim, mas também de você mesmo. Pensar em formas, pensar em prompts, né, ali um pouco diferentes, né, trazendo uma certa criatividade, às vezes não se limitando à imagem gerada, mas pegando aquela imagem, às vezes juntando com uma outra que você já fez, levando ali para um Photoshop da vida, fazendo uma colagem, fazendo um recorte. Ali você vai gerar a sua arte, né, por assim dizer, de uma forma mais com a sua cara, né, que esse é o objetivo final, tá? Bom, acho que além disso, o que eu tenho para falar é que quando a gente está falando de intervenção na IA, a gente precisa compreender que a IA ela vai ser a nossa ferramenta. Esse é o primeiro passo. O segundo passo a gente está intervindo através dos prompts para ela gerar um resultado. Mas a gente não pode ficar alheio, né? A gente não pode ficar à mercê desse resultado. A gente precisa entender que a IA ela vai gerar um resultado e a gente vai utilizar aquele resultado se a gente quiser, se a gente não quiser a gente vai usar outro, se a gente quiser a gente vai pegar aquilo ali e vai usar só como uma referência. Não se limite a achar que a ferramenta de IA ela vai te dar o produto final. Eu acho que esse seria a maior, né, digamos assim, dica que eu posso dar aqui para quem está nos assistindo, é não pensar na IA como uma ferramenta que vai dar para você o produto final. Ela não vai fazer isso, pense que ela não vai fazer isso, que você vai sempre conseguir gerar, né, de textos ou imagens bem legais. Professor, eu queria aproveitar para a gente finalizar, trazer alguns comentários que o pessoal foi colocando aqui ao longo da nossa conversa. Então, várias pessoas comentaram que já utilizam a IA no dia a dia. A grande maioria ali comentou o ChatGPT, o Bard também, né, que é o novo Gemini, que trocou o nome. Então, ficou mais ali os comentários entre essas duas plataformas. Aí até o Arthur aqui, que está acompanhando a gente na transmissão, ele jogou ali no comentário para o pessoal o site que você disse, que é a IA que agrega outras IAs. E daí a gente tem duas perguntas aqui. Uma que, quando a gente estava comentando do uso da IA para definir a persona. Então, depois de ter a persona definida ou um briefing preenchido, se tem alguma ferramenta que poderia auxiliar a montar os mood boards. Inclusive, logo depois dessa pergunta, a Charlize aqui comentou, ela já foi no site e já disse que encontrou a Mood Board Creator, que ela serve para isso. Não sei se de repente tem alguma outra ferramenta interessante para a gente pensar em mood board, em briefing. Eu particularmente uso o Midjourney mais para mood board. Mas como o mood board ele na verdade, ele é muito mais utilizado para a gente conseguir definir o estilo artístico, então eu particularmente não indicaria. A gente poderia dar uma olhada nessa ferramenta que a outra colega citou para ver o que aparece lá, mas eu acho principalmente que o mood board, por exemplo, ele pode te ajudar a justamente criar o prompt. Então, às vezes eu estou lá no mood board, eu quero usar uma coluna grega com um ar fresco lá, sei lá, japonês, sabe? Uma parada maluca dessa. Isso entra no mood board. E aí, através desse mood board, das coisas que eu fui pesquisando na internet, que eu fui trazendo ali como de informação, justamente criar esse prompt, né, para justamente gerar aquela imagem lá final. Pense sempre com o mood board, é como se ele fosse a gente tem também o brainstorming, né, brainstorming de palavras. Você pode
pegar ali um pedaço de papel e ir colocando várias palavras, né? Então eu vou fazer, sei lá, eu quero fazer uma casa que une o estilo brasileiro com o estilo japonês, sei lá. Então eu vou, num pedaço de papel, juntar várias palavras que definem o estilo brasileiro, várias palavras que definem o estilo japonês. Isso também é como se fosse um mood board, só que é de palavras, né? Uhum. E aí depois eu posso agora criar o meu mood board olhando aquelas palavras. Eu quero o colorido, sei lá, o colorido das florestas. Aí eu vou procurar aqui na internet uma imagem que simbolize o colorido das florestas brasileiras. Eu quero o colorido das árvores japonesas. Aí eu vou lá na internet, vou buscar e vou juntar. Então veja que esse brainstorming que eu fiz de palavras, ele pode auxiliar criar esse mood board. Agora eu tenho tanto referências de palavras, como eu tenho referências de imagens. Aí são referências. Uhum. Então a gente vai estar construindo isso. Para os alunos, isso é uma ótima forma de iniciar esse processo de aprendizado. Porque como eu falei, né, para criar um prompt, a gente precisa ter aquelas informações, a gente precisa conhecer, a gente precisa, às vezes, pesquisar muito, né, ler muito. Então, você junta essas duas ferramentas e aí você vai cada vez mais estudando, né? Uhum. E uma outra pergunta, dentro do Midjourney que a gente estava falando, que dá para aplicar os estilos, mas tem como fazer isso através de uma foto? Por exemplo, tirar foto do cliente que a gente comentou, de fazer de repente algumas colagens ou montagens no Photoshop. Tem como modificar essa foto original? Olha, eu sei que o Gemini faz isso. Você tem algumas IAs, né? Eu não sei ainda se o Midjourney está fazendo. Acho que o pessoal pode dar uma pesquisada, pode ser que o Midjourney não. Até onde eu sei, o Midjourney ele só recebe prompts de palavras ali, você coloca as palavras. Mas tem IAs, por exemplo, como o Gemini, que você consegue colocar imagens ali. Então é uma coisa que o pessoal tá fazendo muito ultimamente, né? Pega imagens ali de personagens, né, de pessoas, de celebridades e coloca elas num outro contexto, sabe? Isso está sendo muito feito, muito utilizado principalmente para fazer meme, né? Mas aí, justamente, a pessoa está pegando todas aquelas imagens, nutrindo a IA para gerar aquela imagem final, né? Até onde eu sei, o Midjourney faz isso. Tem algumas outras aí que fazem isso. Eu particularmente não mexo muito com memes, mas se vocês forem pesquisar aí na internet rapidinho, vocês encontram também. É interessante pensar que, com a pergunta aí do colega, pensar que ele, às vezes, pode ser que ele queira pegar aquela pessoa e colocar num contexto, né? Ou seja, sei lá, vamos pensar aí numa pessoa, não vou falar o nome de ninguém, deixa eu ver, sei lá, um artista aí, um Luciano Huck, pronto. Aí a gente vai colocar o Luciano Huck, sei lá, andando ali aqui no nosso estacionamento, digamos assim. Então a gente pegou várias fotos de uma pessoa, de uma celebridade, ou seja, a gente vai ter várias imagens dele e vai colocar ele andando aqui na Uninter. Então a gente vai trazer aquelas informações, aquelas imagens aqui da Uninter, e veja que a gente está juntando, né, todas essas informações ali na IA. E aí ela vai gerar uma coisa nova, ela vai gerar quer dizer, não necessariamente uma coisa nova, porque a gente está nutrindo ela, mas ela vai estar juntando uma mescla, né, dessas coisas que a gente está colocando lá. É uma coisa também bem interessante de se fazer com IA. Uhum. Aproveito aqui então para fechar com esse comentário, que é interessante para todos. Falar em IA, no site de assinatura do Gemini do Google, eles estão dando 2 meses de testes grátis com a versão mais top do Gemini.
é bacana para quem quer testar. Uhum. Sim, Então sim. fica aí pro pessoal que muitas dessas ferramentas elas são pagas. É, Algumas outras têm versões pagas e gratuitas. Por exemplo, o ChatGPT, ele tem ali isso. 2 versões. O Gemini também tem, Aham. tem a versão gratuita, Então né? vale aproveitar esses momentos de testes, né, essas oportunidades para Sim. conhecer também, para ver se de repente a ferramenta se adequa ou não, porque como a gente viu, tem várias, né, Isso. aí no mercado, cada vez surgindo mais. Então, agradeço, professor. Muito obrigada aí pela sua presença, pelos seus ensinamentos. O que pessoal agradeço. comentou bastante, o pessoal gostou bastante aqui, foi Legal. super interessante. E é isso. Muito obrigada. Você quer deixar que alguma falar palavra? Tem que repetir aí a palavrinha para os estudantes. Uhum, sim, temos a palavra-chave. Então, para você que quer garantir o seu certificado, a gente tem o link aqui embaixo do vídeo, nos comentários também está fixado. Nesse link você responde uma avaliação para garantir o seu certificado de 2 horas de participação. E a palavra-chave para essa avaliação é artificial. Beleza? Artificial. Quer deixar algum recado final aí, professor, para quem está assistindo a gente? Olha, só mesmo aquela última dica que eu dei, né? De sempre pensar na IA não como uma ferramenta final, que vai te dar o produto final, mas que vai auxiliar, né? Vai ajudar você nesse processo, vai às vezes fazer uma geração de alternativas ali. Nunca entre na IA achando assim que eu tenho que fazer o prompt mais correto possível para gerar aquele resultado que é o resultado final. Se você fizer isso, você meio que está utilizando da forma errada. Porque muitas vezes aquele resultado final não é o resultado que você vai utilizar. Né? Uhum. Você utiliza a IA justamente como uma ferramenta. Então vá com esse fluxo de pensamento ali que você vai conseguir desfrutar bem dessas inteligências artificiais, dessas ferramentas. E outra coisa também é estudar, né? Estudar bastante. As IAs também, elas podem auxiliar você no processo de estudo. Às vezes, a gente sabe que aqui na faculdade a gente aprende muita coisa nas nossas aulas, mas a quantidade de conhecimento que você vai adquirir, né, na faculdade é cerca de 30% do que você precisa para ser, né, digamos assim, profissional naquela área. Então, qualquer disciplina que você estiver fazendo, coloque lá na IA tópicos relacionados a essa disciplina. Às vezes, o professor de vocês vai estar fazendo um recorte daquela área de estudos, né, um recorte que ele acha mais importante trazer para vocês, e às vezes pode ser que inclusive uma parte só desse recorte, né, te interessou. Então pega esse recorte, coloca lá na inteligência artificial, o que tem mais a ver com esse tópico. Às vezes ela vai te dar algumas informações, vai te auxiliar inclusive no seu processo de aprendizado, né, para que você consiga compreender mais, consiga correr atrás da sua especialização, né, de se especializar cada vez mais ali na sua área que você mais se interessa. Tá bom, pessoal? É isso. Obrigada, professor. Então é isso, pessoal. Pesquisem, vão atrás de descobrir novas ferramentas, testem, veja como funciona, para aplicar, como a gente comentou, então, nos estudos, no seu trabalho do dia a dia, você que é designer, você que é arquiteto, então tem várias aplicações diferentes. A gente trouxe aqui um pouquinho do que está acontecendo hoje, aqui mais voltado para a área do design digital. Então vale a pena vocês testarem, conhecerem e poder aplicar aí no dia a dia conforme a gente conversou aqui hoje. E para você que já é nosso aluno ou ainda não é nosso aluno, nós temos vários cursos de pós-graduação aqui das áreas de arquitetura e de design. Então vou trazer hoje em especial aqui voltado para o nosso tema, o nosso curso MBA em Design Digital e Branding e também o MBA em Gestão Estratégica em UX Design, que entra então totalmente aqui no que foi o nosso assunto de hoje. Então, lembrando, a última vez a nossa palavra-chave para o certificado é artificial, o link está aqui embaixo e aqui ao lado dos comentários. Agradeço muito a presença de vocês e a gente se vê
no próximo programa Segredos da Arquitetura e do Design. Tchau, tchau!